Nós faremos um ensino, né, das Parashot, né, Yitro, Jetro e Mishpatim. Estou com uma tarefa fácil de fazer todo esse ensino em 30 minutos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu falo pouco, então vamos ver se eu consigo. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Eterno. Vamos concentrar principalmente, né, nosso ensino na Parashá Jetro, e vamos já preparar algumas coisas da Parashá Mishpatim, que é essa que nós iniciaremos nesse ciclo semanal. Eu titulei, né, esse ensino como estabelecimento de justiça do Eterno. Tinha no meu coração a vontade de falar sobre a Tzedakah, que é o que tem movimentado muito nessa casa, todas as semanas, com novidades, com serviços. O Eterno tem aberto várias portas para nós proclamarmos o nome dEle. E aí veio essa Parashot com o estabelecimento de uma organização, né, de uma metodologia por meio da vida de Jetro. E logo depois, a próxima Parashá é a Parashá Julgamentos, né? Parashá Mishpatim, que ele já começa a preparar. Se a gente for acompanhar todo o percurso de Êxodo, agora saindo do Egito, ou seja, saindo do mundo, saindo do Egito, dos conceitos do mundo, toda a nação de Israel passa a receber de maneira mais forte a sua responsabilidade em relação a seu papel sacerdotal. E tem que começar por julgamentos, tem que começar por juízo. Então, se todas as nações subirão a Israel, foi porque Adonai deu a Israel essa autoridade sobre toda a humanidade. Todas as nações subirão para servir a Israel. Mas isso não é apenas uma questão de uma bênção, não é uma benesse, né, para Israel. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós iremos ver nesse estudo que quando temos Israel como uma nação sacerdotal, ela tem que fazer um serviço. Nós vamos tentar ver isso nessa Parashot, né? Nessas duas Parashot, Yitro, Jetro e Mishpatim, julgamentos. Para que a gente possa, né, estabelecer essa questão, a gente precisa ter sedimentado, ter a consciência nas nossas orações, nos nossos serviços diante do Eterno, várias questões. Eu destaquei só algumas aqui. Adonai é Elohim. Elohim significa juiz. E ele não é um juiz qualquer, não é um juiz igual nós temos aqui, um juiz secular. Ele é um justo juiz. Eu peço para que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 7, um Salmo de Davi. Eu vou ler numa outra tradução, e vocês podem acompanhar aí. O Salmo 7. Adonai, meu Elohim, em ti eu me refugio. Salva-me de todos os meus perseguidores e liberta-me, a fim de que ele, o perseguidor, não rasgue minha alma como um leão, desmembrando-me, e sem que haja um salvador. Adonai, meu Elohim, se eu fiz isso, se há iniquidade em minhas mãos, se eu retribuí aos meus amigos com o mal, eu que poupei aqueles que eram meus não provocados atormentadores, então que o inimigo persiga a minha alma e o alcance. Que ele pisoteie minha vida ao chão e deite ao pó da minha honra, ao pó a minha honra. Levanta, Adonai, a tua ira, ergue-te em fúria contra os meus atormentadores e desperta em mim a força para distribuir o julgamento que tu ordenaste. Quando a assembleia das nações te cercar, ergue-te acima dela e retorna ao teu repouso celeste. Adonai punirá as nações, mas julga-me, Adonai, de acordo com a minha retidão e integridade. Que o mal dos perversos desapareça, mas sustenta o justo, ó prescrutador de corações e mentes, ó Elohim justo. Eu confio em Elohim para ser meu escudo. Ele que salva o íntegro de coração. Agora no versículo
11, né? Para vocês. Elohim é juiz justo, e o Todo-Poderoso é irritado pelo perverso todos os dias. Se ele, o perverso, não se arrepende, mas ele afia a sua espada, dobra e aponta o seu arco contra o justo. Para ele, Elohim, preparará armas mortíferas. Ele usará suas flechas contra aqueles em ardente perseguição. Eis que ele concebe iniquidade, está prenhe de tramas maléficas e gera falsidade. Ele cava um poço, cava-o profundamente, somente para cair em sua própria armadilha. Sua maldade recairá sobre a sua própria cabeça, e sobre seu próprio crânio sua violência descerá. Então eu agradecerei a Adonai conforme a sua retidão, e cantarei louvores ao nome de Adonai, o Altíssimo. Esse é o justo juiz. Nós temos que alcançar essa estatura de Davi, que pede o julgamento de Elohim em cima dele mesmo, em relação às suas próprias ações. Porque se aceitarmos os juízos de Adonai, teremos condição tanto de julgar as nossas situações, como as situações externas, e o nome do Eterno será proclamado. Por quê? Parte do trabalho sacerdotal tem que passar necessariamente pelo juízo, como veremos. Então, um ponto que é importante da nossa fé emuná, da nossa adesão ao Eterno, é que Adonai é um justo juiz. A outra questão, Adonai estabeleceu os tronos de justiça em Jerusalém. Lá no Salmo 89, 14, a gente proclama: justiça e juízo são a base, o fundamento do trono de Adonai. Nós não podemos esquecer isso. E Adonai escolheu a Jerusalém para ser a cidade onde todos devem se voltar para buscar os juízos do Eterno. Então, disso depende a adesão, o reconhecimento de que a Torá e Yeshua, o principal cumpridor e representante da Torá, representam a vontade do Pai. Então, estabelecer Jerusalém como trono de justiça é dar honra ao Eterno, respeitando a Torá e respeitando a Yeshua HaMashiach como sendo a vontade expressa por Adonai. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Vamos lá ver isso em 1 Timóteo? A vontade do Pai é que todos sejam salvos. 1 Timóteo de 1 a 6. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque todos são objeto de interesse de Adonai para que sejam salvos, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. O pastor Isaac vive aqui exortando a gente, informando que se a gente não orar pela paz da cidade, nós não teremos paz dentro das nossas casas. Nós temos que ter essa responsabilidade nos nossos sacrifícios, nas nossas intercessões em relação às autoridades. Não que as autoridades sejam abençoadas para fazerem o que elas bem entenderem, mas que elas sejam sempre julgadas para que retornem para Adonai, para estabelecerem a vontade do Eterno. Versículo 3. Pois isso é bom e agradável diante de Elohim, nosso Salvador, o que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, que é Yeshua HaMashiach, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então nós temos que ter a noção, a clareza, a fé emuná, tá? A adesão ao Eterno nisso, de que é a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Por isso ele nos deu a Torá, e a Torá não está longe para que possamos buscá-la, e nos deu a Yeshua HaMashiach, as pessoas que não tinham a Torá, para que pudéssemos, por esse único caminho, chegar ao Eterno. Então, a vontade do Pai é tanto que a gente se salve que Ele estabeleceu um meio, um caminho, uma forma para que nós chegássemos a Ele, chegássemos à salvação. Uma outra questão que é fundamental também é ter a noção de que nem todos serão salvos.
mesmo que a vontade do Eterno é que todos se salvem, nem todos serão salvos. Não porque não é da vontade do Eterno, como a gente já viu, mas é por conta da escolha, é por conta do caminho que parte da humanidade tomará. Então a salvação, ela é um projeto que está disponível para toda a humanidade, mas ela não vai ser percorrida por toda a humanidade. Ela vai ser percorrida por aquele que crê, aquele que ouve a palavra, que dá ouvido e crê. E aí que nós chegamos numa questão que é fundamental. Por vivermos muitos anos na injustiça, e aí eu chamo a injustiça terrena mesmo, né? Porque não existe injustiça no eterno. Por vivermos muito tempo na injustiça, a humanidade, muitas pessoas sentem dificuldade de dar ouvidos à palavra. Isso não foi diferente em relação com o povo de Israel. Lembra? A gente começou falando que Israel foi separado para ser colocado como uma nação sacerdotal. Mas no início da saída do Egito, Israel não tinha condição de dar ouvido, de crer na palavra de Moisés, por conta de 400 anos, e principalmente nos últimos séculos, né, dessa escravidão, onde a injustiça imperava. Por quê? José desceu e abençoou toda aquela nação, né, com seus serviços. Só que, como o faraó mudou, o rei do Egito mudou, diz a palavra, se esqueceu das coisas, dos pactos que tinham sido feitos. Isso é próprio do Egito, isso é próprio do reino, do império do Egito. Se esquecer das palavras, se esquecer das benfeitorias, ser ingrato com o povo do Eterno. E aí com isso, assolou ao povo e fez uma situação muito difícil para se viver. Vamos ver isso lá em Êxodo 5, voltar um pouco em outras parashot, que a gente já passou. Está dando para entender? Eu estou falando um pouco mais rápido para ver se eu consigo passar toda a mensagem. Êxodo 5. Não, a gente não deve se espantar. Na nossa cidade, a gente sabe, está tendo esse tumulto em relação a essa festa, né? Carnaval, essas coisas. Então, o mundo espiritual está todo empolvoroso com uma série de problemas, mas nós proclamaremos o nome do Eterno e profetizaremos o retorno do Mashiach e continuaremos a proclamar e chamar o juízo do Eterno sobre toda a terra. Então, lá em Êxodo 5, é interessante que nós façamos a leitura, né? Porque Moisés se coloca diante de Faraó e dá o mandamento. A pastora está falando, vive falando, existe mandamento para o Egito e existe mandamento para o povo do Eterno. O mandamento do Egito, ele é um pouco mais simples, né? O nosso mandamento, ele é um pouco, o nosso arcabouço, né, de mandamentos é um pouco mais volumoso. Mas o mandamento do Egito é simples. Liberta o meu povo. É simples. É só libertar. Não resiste. Eu sou Adonai sobre toda a terra. Liberta meu povo. E esse foi o mandamento. E Faraó se levantou contra Moisés e contra o povo de Israel, dizendo que por ter pouco trabalho, por ter pouco o que fazer, eles estariam aí buscando festejar a Adonai uma festa, que era o mandamento que foi dado, foi proclamado para o Egito. E aí foi dificultado o trabalho do povo de Israel. Tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos sem a palha. E aí vemos no final. Ao saírem lá no versículo 20, ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés, o povo de Israel, e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: olhe, o Eterno para vós, e julgue isso, pois fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés para o Eterno, disse: Eterno, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois deste
Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Então o povo de Israel murmura contra o Eterno. Não tomou aqui, a princípio, o partido de Adonai. E aí o Eterno se apresenta e passa, né, a firmar as suas credenciais e a dar promessa. Né, como vemos aqui a partir do versículo 6, do capítulo 6. Adonai expõe o seu plano maravilhoso por meio de promessa. Então vamos lá, capítulo 6, de 1 a 8. Então disse o Eterno a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Elohim a Moisés: eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Elohim Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, e aí nós temos mandamentos ao povo de Israel: eu sou o Eterno, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Então essa promessa, essa profecia, essa promessa estabelece a vontade do Eterno. E isso não foi imediatamente ainda para o povo de Israel suficiente para que eles dessem ouvido à palavra. Vemos agora em Êxodo 6, versículo 9, diante da palavra do Eterno, o povo não dá ouvidos devido à angústia de espírito da servidão. Preste bem atenção nisso. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então, as pessoas que ainda não receberam a Torá, as pessoas que ainda não têm a Torá, não guardam os mandamentos do Eterno, não conhecem ainda a Yeshua HaMashiach, por conta da injustiça, e eu falo, se a gente entrar na Parashá Mishpatim, julgamentos, vocês começam a ver uma série de legislações falando sobre legislação e direito de escravos, legislação e direito em relação à questão do pobre, isso também passando de Levítico, também lá em Deuteronômio. Toda a Torá está recheada de mandamentos para o pobre, para que não falte mantimento, para que não falte a quem o que se comer, o que se manter. A Tzedaká se estabelece como um mandamento do Eterno, está dentro dos 613 mandamentos. Todas essas situações estão estabelecidas pelo Eterno. Só que a injustiça que a humanidade estabelece pelo afastamento da Torá, por desconhecer a vontade do Eterno, e isso se repete por desconhecer a Yeshua como nosso sumo sacerdote, faz com que toda a humanidade que está fora da aliança permaneça em injustiça. E temos a fome, temos a opressão, temos o suborno, temos toda essa situação e toda essa violência que vemos dias após dia. Por isso, todos os nossos problemas. Os problemas individuais e coletivos que temos como nação, como humanidade, são responsabilidades nossa, como pessoas, que nós temos que retornar desses problemas e retornar para o Eterno. E a injustiça que é a humanidade, isso que eu gostaria de fixar com vocês, a injustiça que a humanidade faz em relação aos bens, em relação às necessidades básicas, em relação à água, em relação ao cuidado com os animais, em relação ao cuidado com a terra, tudo isso se volta contra a humanidade, porque é desordem diante do Eterno. E isso é um problema gravíssimo. E viver muitos anos nessa injustiça dificulta as pessoas a terem o ouvido circunciso para retornar ao Eterno. Para retornar ao Eterno. Vamos continuar. Agora no versículo 10 até o versículo 13, Êxodo 6, 10 a 13.
Disse mais o Eterno a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Eterno: se até os filhos de Israel não me querem ouvir, quanto mais me ouvirá Faraó, que sou incircunciso de lábios. Todavia, o Eterno falou a Moisés e Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel. Aqui, comprovada aquela fala que a pastora fala, que há mandamento para o Egito e há mandamento para os filhos de Israel. E para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, para o Egito, nós temos o mandamento de libertar o povo, de fazer sair o povo, sair da injustiça estabelecida no mundo, estabelecida pela própria humanidade. E para o povo de Israel, um dos mandamentos fundamentais é sair apressadamente do Egito. E aí temos todos os mandamentos que nos apontam para a necessidade de nos apartarmos do Egito. Mas o mandamento, a fala do Eterno, justamente por conta de toda essa dificuldade que o povo passou, toda a injustiça, toda a opressão, toda a angústia de espírito, não foi suficiente. Vamos lá agora, na paraxá passada, em Êxodo 14, 10 e 31. Ver quando que foi que o povo de Israel começou a crer. 10 e 31. Êxodo 14, 30 e 31. Assim, o Eterno salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Eterno mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Eterno e confiaram no Eterno e em Moisés, seu servo. Então, o povo foi arrancado do Egito. Isso que nós temos que entender. Diante do povo, Moisés e Arão, diante de Faraó, Moisés e Arão fizeram a vontade, estabeleceram a vontade do Eterno. E aí o povo foi arrancado. Tanto o povo foi arrancado do Egito, como o povo teve que se deixar arrancar do Egito com mão forte, porque o povo não dava ouvidos. Aqui está escrito, só houve o entendimento quando o povo viu, porque a angústia de espírito não permite, ou não permitiu, que o povo de Israel desse ouvidos à palavra. Então, mesmo com todas as pragas, mesmo com todas aquelas situações, a gente tem que lembrar o seguinte: como que isso foi estratégia do Eterno. O povo estava sendo guiado por um caminho. Num determinado momento, aqui no capítulo 14, depois vocês voltem e leiam isso para guardar na cabeça de vocês. O Eterno faz o povo retornar para um local onde ele ficava aprisionado diante do mar, para que passasse pelo mar em seco e o povo do Egito passasse, o exército do Egito passasse no mar em seco e o mar se fechasse. E aí, diante dessa cena, diante dessa visão, porque o ouvido não estava circuncidado, é que o povo começou a temer e crer no Eterno. E começou a temer e crer em Moisés. Depois nós veremos, que há novamente pecados, há ainda dificuldades no caminho. Mas foi esse o ponto que aconteceu. Então, a humanidade ela é um verdadeiro império de injustiça, porque se afasta da Torá, se afastou da Torá e aprisiona as pessoas com falsos conceitos, com mentiras. E aí estão envolvidas tantas autoridades físicas, são os nossos governantes, são os militares, também as autoridades eclesiásticas, quando elas não fazem aliança, quando elas não falam sobre a aliança, quando elas não falam sobre a Torá e quando não entendem a Yeshua como sumo sacerdote e pregam um Jesus romano, um Jesus que não dá honra ao Pai. Isso faz com que a impiedade, isso faz com que a injustiça permaneça. E aí a humanidade ela se torna um império de injustiça.
E é justamente proclamando o nome do Eterno, é realizando esses serviços que o Eterno tem nos dado, é que nós faremos a justiça do Eterno nesse lugar. Não que nós seremos os juízes e estabeleceremos a justiça. Pelos nossos atos de justiça, o Eterno será glorificado e Ele enviará vidas até a Piedade, até a Rua 7, até o edifício Antares, até a parte do hospital, até todas as frentes de trabalho que nós estamos sendo levados para honrar e glorificar o nome dele. E assim ele começa a liberar as pessoas de suas cadeias, das suas dificuldades e da injustiça, da opressão que eles têm servido. Então, daí que a gente precisa tanto auxiliar, estender a mão em tzedakah na questão da fome física, como também da fome espiritual. Voltando a Parashá Jetro, nós temos que esse Jetro, ele era um sacerdote de diferentes divindades. E apenas porque ouviu falar das proezas do Eterno, é que ele reconheceu a Adonai. Vamos ver em Êxodo 18, 10. Êxodo 18, 10. Depois que Moisés narra a saída do Egito como Adonai, agora a gente ouviu, né, sabe, que arrancou o povo de Israel do Egito, tomou do Egito e arrancou o povo também, como nós vimos. Jetro disse: bendito seja o Eterno que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. E aí sacrificou a Adonai. Então Jetro faz adiante uma avaliação do método de aplicação da justiça por Moisés. E aí existe sintonia entre o que nós vimos agora em Êxodo 6:9, que a demora em se aplicar a justiça traz prejuízo, tá, para o povo do Eterno. A avaliação que Jetro fez está em sintonia com essa lógica que nós estudamos aí atrás em Êxodo 6:9. E aí Jetro julgou o método de Moisés como insuficiente. Vamos ver isso em Êxodo 18, 13 a 19. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazeis ao povo? Por que te assentas só, e todo esse povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés, até eu falei que vai ser até o 19. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Elohims. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Elohims e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Então, a avaliação que ele faz é clara aqui. Ele avalia que todo o povo diante do Eterno, esperando uma decisão, ia fazer igual nós temos nos cartórios lá da Serra, né, Gleice? Meses, anos, décadas se passam e a justiça não se estabelece. E isso gera o quê? Injustiça. E a injustiça gera morte. E injustiça, morte física e espiritual. Porque as pessoas não creem. As pessoas não passam a descrer de que existe uma palavra, de que existe um Elohim, se afastam do Eterno em relação a isso. Então, justamente, fazendo uma analogia a Êxodo 6:9, em que, por conta da dura servidão, o povo não tinha o ouvido circunciso por causa da injustiça, o Jetro também faz essa avaliação. E aí ele inicia a sua sugestão em relação à maneira como deveria se fazer, se estabelecer o método de aplicação da justiça. No versículo 20, ele diz:
Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Essa é uma etapa fundamental do método exposto por Jetro. É o ensino, a Torá. O ensino da Torá promove no meio do povo a techuvá, né, um retorno. E essa techuvá é um retorno à Torá, aos princípios do Eterno, à vontade do Eterno. O ensino da Torá promove esse retorno, né, esse arrependimento. Ao retornar à Torá, o povo está em plena aliança e relacionamento com o Eterno. Dessa forma, um povo bem instruído pode já evitar os delitos ou já repará-los sem a necessidade de recorrer aos juízes, por meio da consciência do que está certo e do que está errado, baseado não numa ética humana, mas na ética da Torá, na ética estabelecida da Torá. Então é fundamental reconhecermos que os problemas e as injustiças existem devido ao afastamento individual ou da humanidade em relação à ética da Torá. As injustiças que nós vemos, que acompanhamos, é por conta do desconhecimento e do afastamento individual da Torá. Podem saber nas suas empresas, se a liderança da empresa, do setor ou da empresa não conhece o Eterno, não age de maneira correta, de acordo com a Torá, não respeita os mandamentos, haverá injustiça, haverá escolha, balança descalibrada, vai preferir um servidor em relação a outro. Isso vai criar um clima de insatisfação no meio dos setores, no meio da empresa, e isso dará grande insatisfação naquele local e não vai prosperar. Não vai prosperar. Aqui nós não estamos falando necessariamente de salvação, nesse exemplo que eu dei, mas estamos dizendo o seguinte: se nós andarmos nos mandamentos do Eterno, nós vemos a diferença, né, de como a autoridade rege, de como a autoridade faz se conhecer ali, e aí o Eterno vai abençoar aquele serviço, abençoará aquela cidade, e a injustiça será superada pela Torá. Lá no versículo 21, diz assim: mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles um chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Aqui, muitas pessoas já fizeram uma relação com o sistema jurídico que nós temos. Não tem nada a ver. É totalmente esdrúxula essa aproximação. A justiça estabelecida pelo Eterno não tem relação alguma com o sistema de justiça feita pelos homens nas nossas leis civis. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. A justiça do Eterno, ela é perfeita, os mandamentos do Eterno são perfeitos. Se nós lemos aqui e achamos que há injustiça, é porque o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos ainda não estão circuncisos devido à injustiça a essa situação. Os mandamentos do Eterno são perfeitos. Então, toda essa estrutura, igual já foi comparado, primeira instância, segunda instância, não é isso. Aqui é uma outra situação. Nossos juízes que nós temos aqui, não sei de todos, mas como eles são, eles têm que abominar a avareza, eles não podem aceitar suborno. Vocês conseguem imaginar um sistema judiciário nosso, brasileiro, capixaba, seja ele qual for, sem o suborno, sem a vantagem, sem você se apresentar como, eu conheço fulano de tal, faz o meu processo andar mais rápido. Isso é comum na justiça, porque os juízes, eles não aborrecem a avareza, eles aceitam o suborno, não tem relação nenhuma com isso. Seja a primeira instância, seja no tribunal, não tem relação. É totalmente diferente. Aqui diz que os juízes devem ser homens de verdade, no conceito, na ética da Torá, não segundo o nosso conceito. Não precisa fazer uma escola de magistratura, não precisa conhecer as nossas leis civis para depois aceitar suborno. Não é isso, não é isso. A grande justificativa, por exemplo, para o judiciário receber, os juízes receberem o que eles recebem, é para que eles não sejam atingidos pelo suborno. E isso não é o suficiente.
Então, assim, esqueçam toda a relação que foi feita em relação à justiça do Eterno e à justiça dos homens. É totalmente diferente. Quando a Torá for respeitada, quando a ética da Torá for respeitada, seja no trabalho, seja no condomínio, seja no bairro, seja na cidade, seja no estado, vocês vão ver a justiça do Eterno se estabelecendo. Aí vocês vão ver a justiça do Eterno se estabelecendo. No versículo 22, julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. E aí a gente tem no versículo 23, junto com o início, que eu chamei de etapa fundamental, lá no versículo 20, que é ensinar a Torá para que o povo saiba em que lei será julgado, o versículo 23. Aqui, Jetro submete a sua ideia, o seu pensamento, à vontade do Eterno, ou seja, ele submete a própria Torá. Versículo 23. Se isso fizeres, e Deus, e Elohims, assim ordenar, presta atenção, ele deu toda uma dica, deu toda uma sugestão. E aí ele falou, se assim fizeres, e se Elohims ordenar? Se Elohims ordenar. Ele não falou, faça o que eu estou falando porque eu falei com Deus e Deus me falou. Não. Se Elohims ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Por quê? A justiça será feita. A justiça será rápida e será feita, porque o Eterno tem pressa com o estabelecimento da justiça. Né? Então, quando nós tivemos a autorização para fazer juízos aqui dentro, nós tivemos pressa em executar a justiça. E nós julgamos por quê? Porque tínhamos situações em que precisavam ser expostas e julgadas. E assim nós tivemos agora a autorização para sairmos desses portões e fazer o quê? Levar a justiça. Então, estamos julgando associações, não nós. Estamos sendo instrumentos nas mãos do Eterno para julgar associações, situações de necessidades básicas, situações que temos conhecido com a comunidade da piedade e toda essa situação que está sendo exposta diante dos nossos olhos. Não pensem que é coincidência toda essa situação com as autoridades e a polícia acontecer justamente agora. Fica exposta, fica revelada que somos entregues a essas lideranças sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de justiça. E nós temos que buscar a justiça do Eterno por meio dos nossos atos de justiça. Então, ser ou reconhecer que a nação de Israel é uma nação sacerdotal, é reconhecer que ela foi chamada para estabelecer esse juízo, para realizar isso. Então, antes aconteceu dentro de Israel, nessa peregrinação do deserto. Ele foi um povo que foi moído, foi preparado para ser uma nação. E ser uma nação sacerdotal é uma nação para servir. Todas as nações subirão e servirão a Israel. Verdade? Verdade. Isso é muito bom. Então você está dizendo que Israel é melhor que todas as nações. Servirá porque a nação sacerdotal precisa estar sustentada para estabelecer a justiça sobre toda a humanidade. Não se engane, a justiça virá de Jerusalém. A justiça veio de Jerusalém e permanecerá, porque os tronos de justiça estão estabelecidos em Jerusalém. A Torá foi dada em Jerusalém, será cumprida em toda a terra, mas essa fonte emana de Jerusalém. Então nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa emuná, essa adesão diante do Eterno. Então, nós temos que compreender que o Eterno realizou todas essas coisas no povo de Israel para levar a sua palavra, para ser esse canal de justiça e para estabelecer. Não é à toa que Yeshua HaMashiach, ele veio para Israel, para estabelecer essa justiça em Israel, e foi aberto um caminho para todos aqueles que não tinham a Torá. Porque aqueles que tinham a Torá já estão no caminho, mas o Eterno deu a Yeshua HaMashiach para nos achegarmos até esse caminho. Por fim, eu não estou aqui para glorificar Jetro, porque ele teve
essa ideia ou expôs essa metodologia. Ele foi um homem sábio, estabeleceu essa sabedoria, mas ele, como nós vimos lá no versículo 23, ele submeteu a sua sabedoria aos mandamentos do Eterno. E o percurso do povo de Israel, nós veremos nas próximas parashot, foi de ser estabelecido um sacerdócio, foi ser estabelecido um caminho para a salvação do Eterno. E aí, sacerdote é aquele que estabelece uma conexão, é aquele que estabelece o relacionamento. Se houve um pecado, é o sacerdote que apresentará, a expiação desse pecado para que o povo possa restabelecer o relacionamento com o Eterno. O relacionamento com o Eterno nós fazemos por meio da tefilá, por meio da oração, Se nós não estivermos consagrados, e essa consagração se dá por meio do sacerdote, nós não conseguiremos ter esse relacionamento. Nossa oração dificilmente será ouvida pelo Eterno e nós não ouviremos as admoestações, as disciplinas, nós não ouviremos o caminho que nós devemos seguir. Porque nós não estaremos em pleno relacionamento com o Eterno. Por isso é que a nação de Israel é uma nação sacerdotal. Ela faz isso para toda a humanidade. Aquilo que o sacerdote faz quando um judeu se levanta e vai diante do sacerdote com seu pecado, com seu sacrifício para reestabelecer o relacionamento, é isso que a nação de Israel faz para toda a humanidade por meio do nosso sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Então é esse o caminho que está aberto diante de nós. Então nós não estamos aqui exaltando a figura de Jetro. O método ensinado por ele foi submetido ao Eterno, como foi falado em Êxodo 18, 23. Estamos aqui sempre para glorificar a Adonai. Ele que aprova ou não os nossos atos, como sendo de justiça ou não. Vamos lá em Êxodo 24, para já concluir. Êxodo 24, 12. Êxodo 24, 12. Então disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a Torá, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então aqui, depois, lembra que eu falei lá em Êxodo 18, 20, a primeira etapa era ensinar o povo a palavra. E aqui, o entendimento é de que esse método de estabelecimento da justiça que foi indicado por Jetro foi aceito, foi recepcionado pelo Eterno. E o Eterno ordenou que subisse Moisés, recebesse as tábuas, recebesse a Torá, os 613 mandamentos. Mandamentos em hebraico é mitzvot, Mitzvah quer dizer mandamento, e das traduções que nós temos de mandamento, do significado de mandamentos é conector. É um conector, é um conectivo que é realizado entre a pessoa e o Eterno. 613 conexões foram estabelecidas no Monte Sinai para que fosse ensinado o povo. Então aqui, o primeiro passo lá de Êxodo 18, 20, começou assim: ensina ao povo os estatutos. Foi o que Jetro falou. E aqui, subindo ao monte Sinai, o Eterno diz a Moisés: suba ao monte, eu lhe darei a tábua, a Torá, para ensinar os mandamentos, para serem ensinados ao povo. E aí o restante nós acompanharemos nas demais porções semanais, onde o Eterno vai dar o modelo do tabernáculo, vai estabelecer o sacerdócio, vai restabelecer os sacrifícios, vai estabelecer todo o relacionamento com seu povo, para que assim seja uma nação, um reino separado, uma nação consagrada, para estabelecer esse relacionamento entre toda a humanidade e o Eterno, mas para aquele que crê, aquele que compreende a Torá, aquele que busca a honrar o Eterno pelo meio da Torá. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós colocamos diante da Tua
dessa casa a tua palavra, que venha, meu Senhor, frutificar, que venha, meu Senhor, falar para nós durante todo esse ciclo semanal, que nós possamos estar diante de Ti, aceitando os Seus juízos, buscando a Ti com fervor de coração e glorificando ao Teu santo nome. Perdoa, ó Pai, pelo tempo de ignorância que nós tivemos, perdoa, ó Pai, porque nós não conhecemos a Sua Torá ainda como deveríamos, ó Pai, mas que o Senhor venha ministrar os nossos corações e nós venhamos a encontrar paz, ó Pai, venhamos estabelecer, ser canais de justiça para aqueles que o Senhor nos enviar e nós possamos viver a paz do Senhor aqui nessa terra, ó Pai. Isso que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach.